Olá, eu sou Rafael Lima e vou falar agora do encontro que o Lula vai ter com Rodrigo Maia. Há uns meses atrás, a hashtag Maia Traidor da Pátria ficou em primeiro lugar no Twitter como o assunto mais comentado do mundo. E, em sua defesa, o Rodrigo Maia, assim como Joyce Hasselman, assim como todos os outros, Gilmar Mendes, disse que são robôs, são a milícia virtual dos bolsonaristas, dos bolsonarianos, a tecnologia brasileira, a maior rede de inteligência artificial do mundo, concentrada no Brasil, que manipula milhões de contas do Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, todas as redes sociais que existem no Brasil. Uma tecnologia que não existe no mundo inteiro. O brasileiro desenvolveu e nem sabe que desenvolveu. Mas, segundo eles, somos robôs. Eu sou um robô, você é um robô. Enfim, o tempo passou e agora o Lula saiu da cadeia através do STF, que deu uma força para ele, e marcou uma reunião com o Rodrigo Maia para falar sobre assuntos do Brasil. Um bandido, um ex-presidente que foi preso por corrupção, lavagem de dinheiro, que foi cometeu diversos crimes, ocultação de patrimônio, que já teve contas bloqueadas com 70 milhões de reais, outras com 9 milhões de reais, que está respondendo mais um monte de processos criminais. Só que pro Rodrigo Maia, ele é um cara do bem, ele é um cara legal, ó, nota 10 pro Lula. Então, o Rodrigo Maia, que sempre também vem atacando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro não tem articulação, que o Bolsonaro não tem governabilidade, que o Bolsonaro não sabe conversar com o Congresso Nacional. Quem sabe era o Lula, que agora vai se encontrar com o Rodrigo Maia. E o que eles vão planejar nesse encontro? Não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum filósofo político para saber disso. O Lula quer o poder. O Lula já disse que precisa no Brasil ter uma revolução, ter uma guerra civil, assim como está tendo no Chile. O Lula já incentivou a população, os seus eleitores, os seus jumentinhos de estimação, a lutarem contra o governo fazendo baderna, assim como tem sido no Chile, queimando carros nas ruas, tem feito tudo aquilo que tem acontecido no Chile. Mas o Rodrigo Maia, o ícone, o sábio da política, o conhecedor da política, o que sabe como fazer, como refazer, como não fazer, o que sabe tudo, que na opinião dele deveria praticamente ser o presidente da República, porque já que o presidente da República não sabe fazer e ele sabe, então quer dizer que ele estaria no lugar do Bolsonaro e seria muito melhor, né? Isso chega a ser o óbvio, a lógica disso. Quando você critica alguém que faz errado é porque você sabe fazer melhor. Se você não sabe fazer melhor e critica alguém que está fazendo algo, você é um tremendo imbecil. Porque se você não conhece, você não tem que criticar. Mas o Rodrigo Maia, eu acredito que ele acha que ele deva ser um cara totalmente preparado a governar o Brasil. E vai se reunir com o Lula, o ladrão de 9 dedos, que acredita, que acha que vai estar elegível em 2022 através de manobras políticas, que vai tentar de todas as maneiras, isso não há dúvida nenhuma, de convencer os ministros do STF para anular o seu processo e assim ele se tornar elegível, como se ele tivesse alguma chance de ganhar. O Lula, por onde passa, está recebendo ovada. Está todo mundo xingando ele, esculachando ele. Eu não sei por que o Lula ainda tem a coragem de sair às ruas e fazer palanque eleitoral. Não dá sequer 100 pessoas apoiando ele. Tem lá uma minoria e o resto estão todos xingando. Quando passa ônibus do PT, o pessoal taca ovo, taca tomate, xinga mesmo, esculhamba com ele. E o que ele tem feito? Ele tem incentivado isso. Ele tem apoiado essas atitudes. O Lula tendo essas atitudes, junto com o Rodrigo Maia, ele joga o Bolsonaro nos colos da população brasileira como um bebê acolhido. Por quê? O Bolsonaro, todos nós sabemos que junto com seus ministros, mas está praticamente sozinho, irá fundar um novo partido por não concordar com as coisas erradas que aconteciam no seu próprio partido.
Um político que quis a caixa preta do PSL, que era o seu partido. Algo jamais visto na história da política brasileira. E quem ataca o Bolsonaro não é fanatismo isso, tá, pessoal? Não é querer defender o Bolsonaro em tudo e a todo momento. Mas isso é o óbvio, é o lógico. Não há uma explicação racional para uma reunião de dois opositores do Bolsonaro, como o Rodrigo Maia sempre faz, que é criticar ele em público, e o Lula, para tentar o quê? Eles vão conversar sobre o quê? Sobre futebol? Sobre crochê? Ou o Lula vai lá para quê? Vai ensinar o Rodrigo Maia que ele aprendeu a fazer bola de futebol na prisão? É isso? É óbvio que não. Eles vão lá para planejar uma tentativa de derrubada do Bolsonaro. Isso é evidente. Isso, ao meu ver, na minha opinião, é algo que começa a ser até inquestionável. O que um ladrão vai conversar com alguém que critica o Bolsonaro? Vão conversar sobre como derrubar o Bolsonaro, como tornar ele elegível. E por que o Rodrigo Maia aceitou ter essa reunião com o Lula? Porque o Rodrigo Maia se interessou em saber o que o Lula quer falar para ele. Eu não tenho interesse do que o Lula quer falar. Você tem interesse do que um ladrão quer falar para você? Se você vê um assaltante andando na rua, ele falou, vem aqui, quero conversar com você. Você vai lá parar para conversar com ele? Eu acredito que não. Ou se muito provável, se você for parar para conversar com ele, é para dar um conselho para ele sair da vida do crime. O que não irá acontecer com o Rodrigo Maia. Você acha que o Rodrigo Maia vai dar conselho para o Lula deixar de ser mau caráter, deixar de ser ladrão, deixar de ser corrupto, ter vergonha na cara, parar de ser o safado que ele é? Não vai fazer isso. Pode ter certeza que o Rodrigo Maia não vai dar conselhos para o Lula se tornar um ser humano melhor. Até porque na idade do Lula, eu acredito que ele não tenha mais chance alguma de melhorar. Se ele tivesse que melhorar, já tinha sido isso na época que ele era mais novo. Agora, um cara que passou a vida inteira roubando o país, não vai melhorar nunca. E o Lula está fazendo, tramando dia após dia. É o tempo inteiro, unindo tudo e todos que ele podem para derrubar o Bolsonaro. E nós temos que lutar contra isso, demonstrarmos o nosso apoio. De que forma demonstramos o nosso apoio? Através das redes sociais, que é a forma mais fácil, pelo seu celular, sem sair da sua casa ou no computador, e através das manifestações que tem. Então, quando há manifestações, nós devemos participar quando podemos, para incentivar a continuação do Brasil no bom caminho que o Bolsonaro e sua equipe têm tentado colocar. E eu falo tanto no Bolsonaro e sua equipe, por quê? Porque é a nossa última e única esperança aqui nessa terra. Não dá para acreditar que vai surgir um outro político que está junto com eles para fazer isso. A não ser que seja lá para 2026, quando o Bolsonaro já estiver cumprindo seu segundo mandato e indicar alguém que tenha o mesmo perfil dele. E olhe lá ainda, talvez esse alguém seja tão comprometido com o futuro do Brasil, com o povo brasileiro, tão comprometido em cumprir as suas promessas de campanha quanto ele. Agora, o Lula, que mandou dinheiro para Nicarágua, Venezuela, Cuba, Bolívia, que é o fundador do Foro de São Paulo, que tem como a sua ideologia o marxismo cultural, que investiu bilhões de reais na educação brasileira, no qual só formou analfabetos funcionais, ele vai se encontrar agora com o presidente da Câmara dos Deputados, é para tramar contra o presidente. Só pode isso. Não há outra explicação. Não sei se você acha que há outra explicação. Comente aí, fale aí nos comentários. Qual a outra explicação para o Lula se reunir com o Rodrigo Maia e para o Rodrigo Maia aceitar o Lula? Quem tentou defender o Rodrigo Maia na época da hashtag Maia Traidor da Pátria demonstra ser uma pessoa totalmente ingênua. Porque agora o Rodrigo Maia tem cada dia mais e com essa atitude deixado bem claro quais são seus interesses pelo Brasil, quais são as suas reais intenções e por que criticam o Bolsonaro sobre a articulação, sobre a governabilidade. Nós do povo não podemos cair nessas lorotas que eles contam, não podemos acreditar no conto da carochinha. Isso é o famoso canto da sereia, que quem segue morre afogado, quem segue se lasca, se arrebenta todo. Quem segue essa turma, quem segue esse tipo de gente. Agora, o Lula unindo com o Maia, quem será o próximo que ele vai tentar se unir?
para derrubar o Bolsonaro, presidente do Senado, ou deputados que são contra o Bolsonaro. Agora o Lula vai ficar entrando lá no Congresso Nacional como se ele fosse um cidadão comum do povo brasileiro, como se ele fosse um político, desprezando todo o seu passado de corrupção e condenação por crimes. Não está certo isso. Isso não está certo mesmo. Essa palhaçada ela tem que ter alguém para lutar contra. Tem que ter o peso e o contrapeso. Eles são o peso, nós temos que ser um contrapeso. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até a próxima.